Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim falar sobre A Deusa das Armas do Hemingway. Eu vou deixar a capinha aqui em algum dos lados porque eu li no Kindle. E A Deusa das Armas foi a quarta coisa do Hemingway que eu li. Tem vídeo sobre as outras três, vou deixar os links ali embaixo. E não foi a minha coisa preferida. Acontece na guerra, assim como um porquinho se nos dobram, mas tem muitas diferenças, então vou falar sobre essas diferenças aqui. Então é bom que quem não conhece a história do porquinho se nos dobram dê uma olhadinha no vídeo que eu já fiz, porque daí acho que as diferenças entre eles vão ficar mais claras, mais fáceis de entender. Então, o A Deusa das Armas conta a história do Frederick Henry. Ele é um americano que está servindo na Primeira Guerra Mundial. Ele dirige ambulâncias e ele vai, na meio da história, acabar se apaixonando por uma enfermeira chamada Catherine, e foi o que aconteceu com o próprio Hemingway, né? Ele acabou se apaixonando por uma enfermeira numa das vezes em que ele esteve na guerra. Então, muito da história vai girar em torno desse romance, mas a história acontece em diversos momentos distintos. Então, a guerra em questão é a Primeira Guerra Mundial, diferentemente do Porquinho se nos dobram, que acontece na Guerra Civil Espanhola. E a principal diferença nesse sentido é de que no Porquinho se nos dobram, eles estavam ali por um ideal. Então, todas aquelas pessoas estavam ali lutando naquela guerra porque acreditavam, né, estavam lutando contra o fascismo porque acreditavam realmente nisso. E no A Deusa das Armas, o que a gente tem são pessoas que não sabem direito pelo que elas estão lutando, elas estão lutando porque elas precisam lutar. E eu achei muito interessante esse outro ponto de vista de guerra. No primeiro momento em que ele vem conhecer essa enfermeira, eles estão assim nas proximidades de uma cidade que nem mesmo foi evacuada. Então a guerra está acontecendo, mas é toda uma questão meio fantasma para as pessoas da cidade e até mesmo para eles, porque eles não sabem direito o que está acontecendo. Eles andarem armados e de farda, tudo, as coisas continuam acontecendo de forma convencional na cidade. Então é uma guerra que tá super distante, ao mesmo tempo que não acaba nunca, e eles não podem ir para casa e estão presos ali naquela situação. Então, também gostei muito de retratar essa outra parte, que não é exatamente do campo de batalha, mas de como a guerra atingiu até os pequenos lugarejos, assim. E num segundo momento vai ter então um conflito ali próximo, e ele vai ser solicitado como motorista de ambulância e vai acabar ferido. Então ele vai se machucar a perna e vai ser mandado para um hospital em outro lugar porque ele vai precisar operar e etc. E então nesse momento ele pede para que as enfermeiras desse hospital chamem a Catherine. Eles já se conheciam, já estavam flertando, digamos assim. E aí então o romance vai desenrolar assim. Então ele tá preso nessa cama, não pode voltar pra guerra, e acaba encontrando essa mulher como um refúgio mesmo. Ele é super apaixonado por ela, vivem um amor assim. Pra mim foi a parte mais maçante, eu não sou muito chegada em histórias assim. E aí, com a recuperação dele, toda essa necessidade de voltar pro front, né, da batalha, então ele volta, reencontra os amigos, tem inclusive um padre que acaba sendo bem amigo dele, outro cirurgião, enfim. E essas pessoas acham que a guerra não vai acabar nunca mais, tá todo mundo muito desgastado. No momento que eles nem se importam muito com quem vai ganhar a guerra, contanto que alguém desista, eles só temem pelas famílias, assim, né, que quem vença destrua as famílias deles. E vai chegar um momento em que o Frederick simplesmente não aguenta mais, então ele vai querer de toda forma desertar dessa guerra pra seguir esse amor que ele sente pela Catherine. Eu não vou contar todos os pormenores aí pra vocês terem algumas surpresas. Então ele vai tentar simplesmente desertar disso tudo e viver uma vida convencional. Como eu já comentei, eu não gosto muito dessa coisa de amor, e no Porquinho se nos dobram também tem toda essa questão de uma paixão super avassaladora, assim, à primeira vista. Mas no Porquinho se nos dobram ele tem uma consciência muito maior a respeito de que aquilo é uma ilusão da cabeça dele, pra ter esperança, pra conseguir fugir da loucura da guerra. Enquanto nesse,
é mais como um escape mesmo. Então, eu acho muito difícil eu nunca vivi de perto uma guerra, pensar em como seria a sanidade das pessoas. Então eu acho totalmente compreensível que elas se agarrem dessa forma a qualquer esperança. Então eu vejo esse amor abrupto assim e super incondicional como essa necessidade de não enlouquecer e de ver um futuro onde tudo parece super acabado. Eles têm muito medo de que essa guerra vire uma guerra dos 100 anos, porque não acaba nunca mais e ninguém mais aguenta. Então, apesar de não ser a minha parte preferida da história, eu compreendo porque foi que o Hemingway escreveu. Inclusive, o próprio Hemingway, né, foi casado diversas vezes, teve diversas amantes e, inclusive, apaixonou-se por essa enfermeira. Então, a vida dele foi uma vida em que o amor foi usado muito como fuga para a realidade terrível que ele encontrou em diversos momentos. Então foi uma obra que eu gostei muito de ler, gostei muito de conhecer. Os diálogos entre os personagens do Hemingway em vários momentos são ótimos. Ali nesse relacionamento acaba sendo um pouco desgastante os diálogos entre eles, mas com as outras pessoas, assim, sobre a guerra em si, os diálogos são incríveis. E não foi minha coisa preferida, mas fiquei muito feliz por ver que todas as coisas que falam a respeito da guerra não serão repetitivas, não serão a mesma visão falando sobre as mesmas coisas assim. E já tem algumas características que eu ainda não li sobre o Hemingway, então sobre as touradas, que aqui já comento um pouco também, e eu ainda não li nenhum livro dele que trata disso especificamente. Eu separei um trechinho aqui pra ler que é bem conhecido, inclusive, é mais pro fim do livro. E eu acho que retrata bem o que esse livro quer passar, assim. É um livro que tem uma visão menos heróica sobre a guerra do que Por Quem os Sinos Dobram, justamente por conta desse ideal perdido. É uma guerra que eles não sabem exatamente contra quem eles estão lutando, contra o quê. Então diz assim: mas aos que não se deixam quebrar, o mundo os mata. Mata os muito bons, os muito meigos, os muito bravos, indiferentemente. Se vocês não estão em nenhuma dessas categorias, o mundo vai matar vocês do mesmo modo, apenas não terá pressa em fazer isso. Então o que eu tinha a dizer sobre esse livro era isso. Eu não falei alguns pormenores, porque eu acho que é bom ir descobrindo assim, algumas coisas ao longo do livro, mas os momentos que acontecem são mais ou menos esses. E eu não recomendo pra começar, porque não foi minha coisa preferida, então talvez assim como primeiro contato não deixe vocês tão empolgados, mas eu que agora já tenho Hemingway como um queridinho, gostei muito de ter lido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo.